É um grande prazer estar aqui, doutor Gilberto, doutor Viana, os conselheiros. Eu tenho muito gosto de estar aqui, porque eu acho que, como o doutor Gilberto falou, uma das grandes prioridades, ou deveria ser uma das grandes prioridades, não só do serviço público, mas do serviço privado, é o bom atendimento, né? E eu sou uma pessoa que trabalha há 26 anos na área pública e sempre prezei muito pela questão do bom atendimento. E muitas vezes a gente esquece deles. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. A ideia é uma palestra não formal, a ideia é conversar um pouco, mostrar como nós criamos o Poupa Tempo, né? Quais foram os pressupostos por trás, o que foi importante, o que não foi, e poder mostrar como é que a gente expande isso, inclusive para outros órgãos públicos e até privados. Então, falando um pouquinho da importância do bom atendimento, é fundamental fazer um pouco sempre o diagnóstico, né? Para que a gente possa fazer um bom atendimento, o mais importante é, de fato, a gente conseguir saber o que nós encontramos, em geral, nos serviços públicos. Como sempre, a caneta... aqui não pega, porque é TV. Mas, de qualquer forma, é fundamental falar um pouquinho sobre esse diagnóstico, né? E contar um pouco... vocês conhecem melhor do que ninguém essa questão da qualidade dos serviços públicos muito abaixo do desejado. Aliás, isso é algo que a gente encontra em geral, serviço de saúde, serviço de educação, né? E vários outros, né? Isso daqui, acho que todo mundo sabe. Locais inadequados para atendimento, procedimentos e rotinas burocratizados, funcionários sem capacitação e assim por diante. Aliás, né, eu que trabalho há 26 anos na área pública, sempre lembro que muitas vezes eram colocados os piores funcionários para atender o público, né? Era mais ou menos punição, né? Então, você não está sendo um bom funcionário, vai atender o público. O que devia ser absolutamente ao contrário, né? Devia ser os melhores funcionários para atender o público. Outro dia eu vi uma palestra muito interessante, um pessoal do Canadá que veio fazer uma palestra, aliás, foi no palácio lá do governo, com o governador, em que eles criaram uma universidade de atendimento ao cidadão. Né? Olha, fantástico, né? Uma universidade, porque isso exige um estudo, um detalhamento, né? Que, como o doutor Gilberto falou, é fantástico quando a gente chega numa situação de melhoria contínua, né? E que não é o que acontece em grande parte dos serviços públicos brasileiros. Bom, também conversando um pouquinho sobre as centrais de atendimento integrado, é importante sempre a gente fazer um histórico, né, de como que a gente chegou ao Poupa Tempo. Eu sempre cito que tem um livro muito interessante da época, para quem não conhece, né, o ministro Hélio Beltrão, que foi lá em 1979, né, para os mais clássicos, como a Vera gosta de falar, e não os mais idosos. Ele foi o ministro da desburocratização e tem um artigo muito interessante num livrinho dele, de 1982, que fala shopping centers de serviços públicos. O Poupa Tempo é um pouco isso, é um shopping center de serviços públicos, né? Então, foi mais ou menos aqui que começou. E esse modelo inovador, né, começou nos anos 90, o Poupa Tempo, o primeiro Poupa Tempo a gente inaugurou em 1997, na Praça da Sé, e teve a Rua da Cidadania, antes em Curitiba, o SAC na Bahia, aqui o Poupa Tempo, e depois vários outros, né, que serviram, né, na carreira do Poupa Tempo e do SAC, seja em municípios, então em Barueri o Ganha Tempo, né, o Atende Fácil em São Caetano, e em vários outros estados. Né, vou dar o exemplo, por exemplo, de Minas tem o UAI, né, é Unidade de Atendimento Integrado. No Acre tem a OCA. Né? No Espírito Santo, eu ajudei a implantar o Faça a Fácil. Todos esses eu que ajudei a implantar depois que eu saí do Poupa Tempo. O Faça a Fácil, que parece revista de corte e costura, mas é uma central de atendimento ao cidadão. E foi muito interessante que teve, inclusive, outros países que vieram visitar, conhecer o modelo do Poupa Tempo e implantaram lá.
Portugal foi um exemplo desses. Existe a Loja Cidadão, para quem já foi, eu já fui para Portugal, já vi, e funciona muito bem, a Loja do Cidadão. Tem o One Stop Shop na Inglaterra e vários outros lugares, né? Essas centrais de atendimento ao cidadão foram modelos e exemplos que agora estão aí por todos os estados, municípios, não só São Paulo. Bom, o que é o poupa-tempo, em última instância, né? Além de ser uma central de atendimento integrado? O que é isso? É, por um lado, a reunião de vários órgãos prestadores de serviços públicos, né, num mesmo espaço. E, no começo, não só públicos. Vocês mesmos falaram, doutor Gilberto. Não é só público, né? Entidades da sociedade civil, empresas prestadoras de natureza pública ou não pública, né? Não só o Cresce, mas a gente tinha, no começo, a Eletropaulo e vários outros, né? A ideia é juntar tudo no mesmo espaço para que o cidadão não precise correr de um lado para o outro, né? E não é só isso. Só juntar não resolve o problema. Estabelecer um novo padrão, um novo paradigma no atendimento ao cidadão, oferecendo serviços com eficiência, com qualidade, com rapidez e, principalmente, com respeito pelo cidadão. Esses foram os pressupostos, os conceitos da Central de Atendimento Integrado. Quais são os grandes objetivos, né, dessas centrais? Ser exemplo de padrão de atendimento para outros órgãos e instituições governamentais, né? Desburocratizar os órgãos a partir da prestação do serviço. Então, quando nós começamos o projeto Poupa-Tempo, por exemplo, não sei quem lembra, para tirar uma carteira de identidade, levava 30, 60 dias, né? Se não mais. E era feito onde? Nas delegacias, né? O atendimento, em geral, não era bom, e assim por diante. O que a gente fez? A gente analisou todo o processo de emissão da carteira de identidade, viu que era possível cortar, viu que era possível informatizar e conseguimos reduzir esse prazo, no caso de uma segunda via, para o mesmo dia ou para o dia seguinte, no caso de uma primeira via, até 5 dias úteis. Então, foi uma desburocratização do órgão, mas a partir da prestação. Não é uma reengenharia interna sem a preocupação com o cidadão. Isso é a porta de entrada da relação dos cidadãos com os governos. Isso é muito interessante porque isso é óbvio, todo mundo fala, mas muitas vezes o óbvio não é enxergado, né? Qual é o grande objetivo do serviço público? É atender bem a população. Esse é o grande objetivo. Só que muitas vezes a gente se preocupa com várias etapas intermediárias e não se preocupa com o fim último. Um posto de saúde, o que ele precisa? Atender bem a população. A escola, né? E assim por diante, um poupa-tempo e outros serviços, né? Como eu citei aqui, eu ligo, por exemplo, muitas vezes para uma empresa de TV por assinatura e peço um atendimento e aí diz, não, digite o seu CPF. Aí eu digito. Aí passa um minutinho, alguém atende o telefone e diz, diga o seu CPF novamente. Aí você diz, mas eu acabei de digitar o CPF. Ah, não, mas ali é um sistema, aqui é uma pessoa, ou sei lá qual é o justificativo. Ou seja, isso precisa estar integrado, isso precisa ser pensado. Não pode ser uma coisa que simplesmente você joga o cidadão de um lado para o outro e assim por diante. O que é esse padrão de atendimento que a gente tanto está falando? Esse padrão de atendimento consiste de uma série de itens que são fundamentais para chegar a ele, né? O que são? Como eu falei, racionalização e simplificação de fluxos e procedimentos, a capacitação contínua dos funcionários. Aliás, não adianta ter só uma vez a capacitação, né? Depois de 1, 2, 5 anos, mudam os sistemas, muda a estrutura, precisa ser uma capacitação contínua. É a mesma coisa de inaugurar, aqui no Brasil é ótimo, a gente vai inaugurar o posto de saúde, a escola, o poupa-tempo, está tudo lindo. Passou 1 ano, passou 2 anos, é que nem na casa da gente. A parede descasca, não é? O equipamento fica velho, você precisa trocar. É isso que precisa ser contínuo. Isso o que é? É gestão. Basicamente é gestão. Você precisa ter gestão para as coisas funcionarem. É óbvio, mas a gente não faz o óbvio, né? Canais de comunicação com a população. Outro item fundamental. Quando entrei no Detran, não tinha ouvidoria. E aí eu falei, vamos criar ouvidoria. Não, você está louco, né? Você vai criar ouvidoria, vão chover todos os problemas. Mas é lógico, precisa criar ouvidoria e ter canais
em relação ao cidadão, justamente para você saber onde estão os problemas. É fundamental essa participação contínua da população. Orientadores disponíveis para os cidadãos e atendentes multitarefas. É um pouco, não sei se vocês lembram, aquelas mocinhas Bradesco, né, que tinha. Posso lhe ajudar? É isso que a gente montou no Poupa Tempo. E os atendentes não serem só aquele burocrático de carimbar e dizer eu só faço isso. Ele precisa saber um pouco mais do todo, né? Senhas para atendimento, acessibilidade, comunicação visual eficiente. Ou as pessoas dizem, mas por que precisa da comunicação? Porque é um espaço enorme. Se você não consegue ter uma boa comunicação, que nem nesses hospitais modernos, você tem uma linha no chão que te guia para onde você vai, né? Senão você fica sendo jogado de um lado para o outro. E tem vários outros itens aqui, né? Agendamento, né? Poupa Tempo, hoje você agenda, o novo Detran também. E assim por diante. Tem N itens aqui que são os recursos necessários para ter um padrão de atendimento. Isso é fundamental. Bom, e aqui eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes da apresentação. Quais são os requisitos, né, para a implantação e manutenção deste padrão de atendimento? Primeiro, tem que ser um projeto de governo, né? Isso é fundamental. Se não for um projeto de governo, você não consegue fazer. Se o Covas, quando a gente implantou, que era o nosso governador, não tivesse sido muito incisivo em dizer eu quero que tenha padrão de atendimento, as pessoas precisam ser bem atendidas, isso não teria acontecido. Se o governador Geraldo Alckmin, quando a gente foi implantar o novo Detran, não tivesse a coragem de tirar o Detran da polícia e dizer o Detran não é um problema de segurança, o Detran é um problema de atendimento ao cidadão, também não teria acontecido. Ou seja, é fundamental que seja um projeto de governo. O envolvimento de todos os setores. O Poupa Tempo a gente trouxe para dentro Sabesp, Eletropaulo, Instituto de Identificação, Detran, Secretaria da Fazenda, órgãos federais, em alguns casos órgãos municipais, órgãos privados. É fundamental o envolvimento. Tem que ter orçamento, né, para ter a unidade, para ela poder ser melhorada continuamente. Se não tiver, não resolve. Apoio dos servidores públicos, outro item fundamental. Por quê? Se a gente não tivesse bons servidores lá, a gente não conseguia atender bem. Isso é óbvio. E como é que a gente fez isso? A gente, no primeiro Poupa Tempo, aliás, nos primeiros 3 Poupa Tempos, a gente fez um processo seletivo interno em que a gente pegou os melhores funcionários de toda a administração pública estadual. Isso foi muito interessante, né? Funcionários de várias áreas. Por que você não continuou depois com isso? Porque a gente roubou os melhores funcionários. Quando a gente foi abrir os outros pós-Poupa Tempo, os secretários foram bater lá na porta do governador e dizer, vocês estão roubando os melhores funcionários. Agora, o governador diz, Daniel, não dá para ser dessa forma, né? Deixa as secretarias indicarem as pessoas. E aí, os secretários começaram a indicar que funcionários eles cederiam Poupa Tempo. Bom, vocês imaginam o que veio, né? Então, o que a gente fez, começou a terceirizar, principalmente a parte do atendimento inicial, da orientação, né, do primeiro atendimento. E é dessa forma que a gente fez para ter bons funcionários. Inclusive, ganhando uma gratificação. Para trabalhar no Poupa Tempo, o funcionário que trabalha no Poupa Tempo ganha uma gratificação pelo exercício da atividade, né? É uma gratificação que eu até queria lá atrás que fosse em função da avaliação da população. Seria até melhor. Na medida em que a população avalia 95%, 100%, ele ganharia a gratificação cheia. Isso não aconteceu, mas seria uma boa ideia. Você envolve a avaliação do funcionário por quem recebe o serviço, para que ele ganhe, inclusive, o seu salário completo. Mas não foi isso que aconteceu. Mas, de todo jeito, tem uma gratificação para o funcionário. E o apoio da sociedade, que é fundamental. Se não tiver apoio da sociedade, a gente não consegue fazer isso. Bom, aí, falando um pouquinho sobre uma questão que, para mim, como eu sou um pouco antropólogo também, né? Eu fiz Ciências Sociais, como falar, fiz Administração Pública na GV, Ciências Sociais na USP, e eu gosto muito de discutir a questão cultural que está por trás, um pouco, do nosso atendimento ao cidadão e sobre o atendimento, né? As centrais de atendimento são um pouco a linha de frente do processo, né? É através delas que a gente pode combater a burocratização do dia a dia ou, muitas vezes, não combater, né? Dou um exemplo aqui muito claro, né? Que
Por exemplo, a tecnologia da informação é essencial para otimizar os processos, né? Hoje em dia, serviços eletrônicos, não só para otimizar, mas para combater a corrupção. É fundamental. Mas, muitas vezes, a gente usa a tecnologia da informação, né, querendo simplificar, só que a gente, por exemplo, carteira de trabalho. Até uns anos atrás, o que aconteceu com a carteira de trabalho? Ela era aquela carteira e ela estava virando um cartãozinho, né? E esse cartão ia ser muito mais seguro, com muito mais tecnologia. Porém, levava 15 dias para ficar pronto, enquanto que a carteira de trabalho levava 5 minutos. Então, a pessoa que muitas vezes precisa da carteira de trabalho para conseguir um emprego, não ia conseguir aquele cartãozinho. Então, ia perder o emprego. E, lógico, com muito mais segurança, mas não cumpre, né, a finalidade última, que é ajudar a pessoa a achar o emprego, né? Isso é fundamental. Então, que a tecnologia da informação ajude a resolver o problema. As centrais de atendimento, né, o poder público, muitas vezes exige a apresentação de documentos diversas vezes. Isso não precisa mais. Cada vez mais a gente percebe que o serviço público pede coisas a mais do que precisaria, né? Então, vou dar um exemplo, né? E até falando sobre a criação, já uma indústria dos documentos, muitas vezes até falsos, necessários para a emissão de outros documentos. Vou dar o exemplo, quando a gente abriu o primeiro poupa-tempo na Praça da Sé, o Detran, na época eu não trabalhava no Detran, exigia o comprovante de residência para uma série de serviços. Aliás, ainda exige para alguns deles. O que as pessoas falavam? Pô, mas eu não tenho comprovante de residência. Não pode fazer uma declaração sobre as penas da lei que eu moro no lugar tal, como vários lugares fazem, né? E eu cobrava muito isso do Detran. E eles falam, não pode, tem que trazer o documento. O que aconteceu? Na frente da Praça da Sé, uma lojinha ali no cantinho, um sujeito extremamente esperto abriu uma lojinha e passou a vender comprovantes de residência, tá certo? Lógico que falsos, mas aceitos pelo poder público. Então, vocês veem como algumas vezes a exigência de muitos documentos acaba provocando até uma indústria de documentos falsos que não precisaria. A legislação também é algo muito complicado. Ela, algumas vezes, paralisa o funcionário público, que não quer responder processos, e, se quer agir, nem sempre tem as ferramentas necessárias. E, muitas vezes, a segurança do documento é mais importante do que as necessidades do cidadão. Então, é isso que a gente precisa muitas vezes ver. Mas será que esse documento é tão importante assim, que faz com que o cidadão tenha que correr para ir atrás dele e não acredita na palavra do cidadão? Aliás, isso é uma característica muito nossa, países latinos, né? A gente acredita mais no documento e não acredita na pessoa, né? E o objetivo, muitas vezes, não é atender melhor o cidadão, mas sim seguir todo um procedimento que sempre foi dado, né? Muitas vezes eu perguntava, mas por que é assim no Detran ou no Instituto de Identificação? Porque sempre foi assim, essa era a resposta. Como eu falei, não se acredita no cidadão até prova em contrário. E acredita-se num documento, muitas vezes falso, e não nesse cidadão. E tem um outro ponto que eu acho muito importante para a gente discutir, que, ao mesmo tempo, a gente percebe muito essa cultura do você sabe com quem você está falando? Não sei se vocês já leram o livro do Roberto da Mata, antropólogo importantíssimo para entender o Brasil, e que tem um livro que chama exatamente isso. Você sabe com quem está falando? Que é a postura de muitos funcionários públicos e a postura de pessoas com um certo poder, que muitas vezes chegam, como não sei se vocês viram no Rio de Janeiro, um tempo atrás, um juiz foi parado por um agente de trânsito e que a gente foi passar, né, o bafômetro, e o juiz disse, não, você sabe com quem você está falando? Né? Como se ele não fosse um cidadão mortal como outros, que tem que seguir todas as regras como qualquer outro cidadão, e isso gerou, inclusive, processo para o próprio funcionário. Mas não é só esse você sabe com quem você está falando, né?
a ideia da lei de Gerson, né? Acho que vocês conhecem, estava comentando agora há pouco, a ideia de levar vantagem em tudo, né? Para quem não conhece, a lei de Gerson, nos anos 70, famoso canhotinha da seleção brasileira de 70, e o Gerson fez um comercial do cigarro Vila Rica, né? Em que no final ele batia o cigarro aqui na careca dele e falava com aquele sotaque carioca: é importante levar vantagem, certo? Isso ficou conhecido como a lei de Gerson, mas não no bom sentido, no mau sentido. A ideia de levar vantagem é furar fila, é passar pela direita no acostamento quando a gente volta e tem um trânsito enorme, não é? É não comprar produtos certificados e sim produtos piratas, é não pedir nota fiscal e com isso ter abatimento em algumas coisas, e assim por diante, né? E é o que a gente conhece como o jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, tem o jeitinho para o bem e para o mal. O brasileiro é ótimo, é super criativo. Se tivesse uma Olimpíada de criatividade, eu não tenho dúvida que o brasileiro ganharia, né? Para o bem e para o mal. E a apropriação dos espaços públicos por parte de pessoas ou entes privados, e essa enorme dificuldade de definir o que é um espaço público e o que é um espaço privado, né? E no Brasil, né, nós temos também uma enorme dificuldade de ter relações de igualdade na relação com o poder público, né? A ideia, aliás, tem um livro do Roberto da Mata sobre os Detrans, muito interessante, e o título é Fé em Deus e Pé na Tábua, né? E ele analisa como numa sociedade desigual como a brasileira, como você pode ter regras iguais para o trânsito, né? E é muito interessante, porque a pessoa que está com o carrão se acha mais especial que o pedestre, o cara que está no ônibus ou que está dirigindo um caminhão acha que pode albarroar a motocicleta e assim por diante, né? A ideia de que alguns querem ser mais iguais que os outros. E talvez esse seja o grande feito do Poupa Tempo, é mostrar que todos podem ser atendidos igualmente e de boa forma, ou seja, com qualidade, com rapidez. Isso que eu acho que é muito importante. E aí, por tudo isso que eu coloquei, tem a questão de se criar dificuldades para que sejam vendidas facilidades, e isso virá a porta de entrada para a corrupção em diversos órgãos públicos. Lógico que não é esse só o motivo da corrupção, mas isso ajuda e bastante. Quanto mais a gente tiver dificuldades, aliás, tem uma tese do Instituto Hélio Beltrão, que eu comungo, que é o seguinte: países que são muito burocráticos tendem a ser muito corruptos. Países onde não existe toda essa burocracia tendem a ser menos corruptos, né? Não preciso falar o Brasil, o que é, para a gente saber onde a gente está. E aí, rapidamente, falando sobre a evolução das centrais de atendimento, já caminhando para o final da minha apresentação, contar um pouquinho a situação anterior: serviços e órgãos em diversos locais, sem integração, sem condições adequadas para atender bem os cidadãos, sem perspectiva de ter um padrão de atendimento, fora um ou outro órgão, né? Depois, criamos as centrais de atendimento, né? Serviços e órgãos colocados no mesmo local, né? Em condições mais adequadas. A proposta de ter um padrão de atendimento com qualidade, porém ainda sem integração do serviço. E, finalmente, né, a proposta futura, e que algumas centrais já têm, como a OCA, no Acre, a Loja do Cidadão, em Portugal, que é o que está sendo chamado de centrais de atendimento segunda geração. Não só com padrão de atendimento, mas integração das solicitações e entregas dos serviços solicitados, né? Serviços presenciais trabalhando em conjunto com serviços virtuais, principalmente via telefonia ou internet. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por exemplo, o modelo de atendimento ideal, o cidadão no centro, e isso é importante, o cidadão no centro. Perdi minha carteira, mudei de casa, né? Montei uma empresa, né? E ele hoje ainda, em várias centrais, ele precisa ir em cada atendente. Poupa Tempo ainda é assim. Você vai no buraquinho, vamos dizer assim, lá no balcão do Detran, no balcão do Instituto de Identificação, e assim por diante. Enquanto que o ideal é ter um balcão múltiplo, em que você é atendido todos os serviços ali. Esse é o grande objetivo de uma central, não só aqui, mas, ao mesmo tempo, né, à distância. Internet, TV digital, quiosque, celular, né, disque, tele, e assim por diante.
Para alcançar esse atendimento ideal, o que nós precisamos fazer? É o óbvio, novamente, né? É a gente poder revisão de processos e procedimentos do serviço, é desburocratizá-los, é rever a legislação e a estrutura existente em cada órgão, é padronizar e democratizar o acesso à informação. Obrigado, Vera. Aliás, isso é outra coisa interessante. Muitas vezes não é nem o serviço que a gente precisa realizar. A gente não sabe para onde ir, né? Muitos de nós, inclusive. Imagina o pessoal mais carente ainda. Mais difícil, né? Quanto custa? Que documento eu preciso levar? Né? Onde fica o serviço? Qual é o procedimento? Né? Se a gente consegue democratizar o acesso à informação, para isso a gente criou, por exemplo, o Disque Poupa Tempo, o Disque Detran, né? Na internet, e a padronização. Quando eu cheguei ao Detran, cada unidade do Detran fazia o atendimento de forma diferente, né? Então, você nunca sabe o que você pode esperar do atendimento. Então, é muito importante padronizar e democratizar o acesso às informações. Também maior integração entre serviços ofertados pelo governo e aí dos diversos níveis de governo. A revisão do perfil e do número dos funcionários de atendimento, a implantação de parcerias com o setor privado. Tudo isso, para mim, é o óbvio para quem fez administração e tem um manual de administração pública. Mas foi esse óbvio que a gente implantou no Poupa Tempo. E aí, dando, como eu já citei na entrevista agora há pouco, eu sou muito otimista e tenho muito fé que as coisas dão certo. Então, tem vários exemplos de coisas que foram melhorando, né? O E-Poupa Tempo. O E-Poupa Tempo é o Poupa Tempo via internet, que a gente foi melhorando ainda mais. O Instituto de Identificação em São Paulo, como eu citei, levava 60 dias para fazer um RG, hoje a gente faz em poucos dias. O Detran de Pernambuco melhorou muito o atendimento. O serviço de abertura de empresa em alguns estados, principalmente Minas e Espírito Santo, né? Aliás, temos um projeto forte agora para a cidade de São Paulo, em vez de levar 3 meses, 4 meses para abrir uma empresa e anos para fechar, a gente conseguiu fazer isso em 5 dias, né? É possível? É. Depende da gente seguir vários daqueles passos que eu falei. A emissão de carteira de trabalho, no caso do governo do Amapá, que foi muito rápido. O agendamento e confirmação de serviços públicos via telefonia celular, porque o Poupa Tempo, por exemplo, começou a agendar para as pessoas serem atendidas. O que acontecia? As pessoas esqueciam de ir. Bom, o serviço é bom, funciona. Por que eu preciso ir ou esqueço? É grátis, né? Vou outro dia. O que a gente passou a fazer? Mandar um torpedo um dia antes para a pessoa, lembrando que ela agendou no dia seguinte para ela confirmar ou não o atendimento, né? Ou seja, não desperdiçar pessoas, funcionários, o espaço público e a pessoa não ir, né? No exterior também, como eu falei, a abertura de empresas em Portugal, foi criado o Simplex, que é muito interessante. É uma espécie de desburocratização de todos os serviços públicos do governo de Portugal. E está funcionando muito bem. E a Loja Cidadão de Portugal, que é uma única porta de entrada para a realização de diversos serviços, tanto públicos, mas também privados, e organizada de acordo com os eventos da vida das pessoas. Por exemplo, mudança de residência, perda de documentos, preenche um formulário só e apresenta-se uma única vez todos os documentos necessários, os quais vão servir para a solicitação da emissão de documentos, mudança de informações em todos os sistemas. Você perdeu a tua carteira, tinha lá um monte de documento. Em vez de você ir no Detran, e no Instituto de Identificação, em vários lugares, você vai num único balcão da entrada e lá dentro as coisas se dividem. Isso já é possível de ser feito e o Poupa Tempo aqui está trabalhando para isso. E aí, uma provocação para a gente encerrar, que é a ideia um pouco de serviços que podem ser melhorados pelo padrão Poupa Tempo, né? Alguns exemplos. A gente começou a fazer isso em 1999, a ideia de ser delegacia padrão Poupa Tempo, né? Algumas até montamos, delegacia participativa. O que aconteceu? Uma parte dos policiais não gostaram nada disso, nos expulsaram de lá, porque acharam, não, aqui a gente cuida, né? Poupa Tempo da saúde, Poupa Tempo do empresário. Essa ideia de abrir e fechar empresas rapidamente é fundamental. O custo hoje, para o brasileiro fazer isso, o custo para a sociedade, o custo para todos nós, é um absurdo. Ou a gente
quebra isso, esse círculo vicioso, e conseguimos ter um círculo virtuoso, ou esse país não vai para frente. Poupa-tempo da habitação e assim por diante. Eu não tenho dúvida que a gente tem todas as condições de fazer o padrão poupa-tempo em vários serviços públicos. Eu não tenho dúvida que é possível, né, melhorar e muito. Aqui foi só assim, um rápido exemplo do que nós fizemos com o poupa-tempo, né, do que pode ser feito com outros órgãos públicos, e é isso que eu queria deixar um pouquinho para vocês, para a gente ter um tempinho também para perguntas, respostas, bater um papo. Muito obrigado.